quando o assunto é direito empresarial e você está com dificuldade na sua empresa, qual é a melhor alternativa? Por isso a gente trouxe 2 pessoas especialistas em direito empresarial para falar com vocês. É a Isabela e a Isadora da Perin Verlis, consultório de advocacia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Augusto. Prazer estar aqui com vocês essa tarde. Penso que vai ser muito proveitosa, né? Show. Isa, muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente está muito lisonjeada de estar aqui. Show. Como a Isabela e Isadora, eu vou falar Isa, mas serve para as duas, né? Então vamos levar assim dessa forma, fica mais leve. Bom, a gente sempre faz os paroquiais. Sim. Então eu vou agradecer à equipe que tem por trás desse projeto, que faz o projeto acontecer, né? Começando pelo Edmilson Ortiz, o nosso mentor de comunicação, ajuda aqui a gente a desenvolver um pouco melhor a comunicação e trazer uma dinâmica um pouco melhor para o podcast. Nós temos também a Dani Lotterman, que veicula o nosso conteúdo nas mídias sociais, né? Como a nossa assessora de imprensa. A pessoa que desenvolveu a identidade visual do podcast, Georgina Morelli Matos. Temos também o nosso cenário, que foi cedido pelo Diogo da Madeireira União, o Diogo Fontana. Bess Fontana. Temos a Lucro Max, que apoia com algum material e comigo como host. Temos a BF Marketing Studio, apoiada pelo Gabriel e pela Beatriz, que hoje estão nas câmeras ali, né, meu amigo? Então, é um prazer contar com toda essa equipe, sem contar também que o espaço cedido é da Enflo, e a Enflo foi a instituição na qual recebeu o Núcleo Jovem e é onde a gente originou esse projeto, né? Então, além de ser a instituição que coloca a gente para poder fazer a gravação aqui dentro, né? Ainda sustenta o nosso núcleo jovem, cedendo essa estrutura maravilhosa. E por último, não menos importante, pelo contrário, mais importante, que faz com que essas imagens cheguem com extrema qualidade para vocês, a Video7 Filmes do Eliel, que tem uma estrutura de imagem magnífica e está podendo produzir esse podcast aqui para vocês. Bom, a gente falou no começo do episódio relacionado a direito empresarial. Eu queria saber de vocês, parece muito amplo quando a gente fala direito empresarial. Existe algum segmento dentro de direito empresarial que vocês mais atuam? Na verdade, pega tudo. O que envolve direito empresarial? Seria o sucessório? Seria contratos? O que envolve direito empresarial? Me conta um pouquinho como é a Perin Verlis, né, no dia a dia, atuando com seus clientes. Vamos lá, então. Como tu pontuou, né, a nossa missão na Perin Verlis, advocacia e consultoria, é realmente estar facilitando o dia a dia do empresário e dentro, né, do nosso papel consultivo, né, tá trazendo todas as áreas que englobam o dia a dia de uma empresa, mas não apenas de uma empresa, né, também por trás. Então, os sócios, os colaboradores, os parceiros, então realmente prevendo que seja uma estrutura de segurança que se perpetue com os anos, né? Então, já prevendo uma sucessão empresarial. Então, quando a gente fala de direito empresarial, a nossa missão principal é essa, trazer a segurança, né, para o dia a dia ali do empresário, da empresa, dos seus colaboradores. E então, a gente abre um leque de áreas, né? Porque quando a gente fala em direito empresarial, não é apenas uma área. A gente tem inúmeros pontos que precisam ser observados dentro da empresa. Queres pontuar um pouquinho? Isso. Então, lá no escritório, a gente costuma dividir as áreas de atuação entre os profissionais que conosco atuam, né? Então, nós temos um advogado especialista em direito do trabalho, outro em direito tributário, direito previdenciário, né? E num todo nós trabalhamos com o direito contratual e administrativo, que é o dia a dia da empresa. Então, revisão de contratos, elaboração de novos documentos e a ligação do dia a dia. Então, zero burocracia, né, para o empresário. Assim, o nosso objetivo realmente é facilitar a vida do nosso cliente para que ele possa fazer o que realmente importa, que é vender o seu produto final. Né? Certo. E tá realmente envolvido com negócios, né, como aqui dentro, né, estar em reuniões da Enflo, estar participando de outros eventos e não precisar estar cuidando daquela burocracia do dia a dia. Tive um problema com o meu fornecedor, ou tô com um problema, preciso demitir um funcionário. Agora ele precisa parar a tarde dele para resolver isso? Não. A nossa missão justamente é essa, tá facilitando, quebrando esses paradigmas e trazendo uma segurança e uma economia. Então, com todas essas áreas que a Isabela pontuou, a gente traz para o direito empresarial.
Legal, legal. Eu queria pontuar algumas coisas, haja vista que a contabilidade conversa muito né? com o direito, né? Seja compartilhando o mesmo cliente, porque um serviço não tem nada a ver com o outro, apesar de que são serviços burocráticos, serviços que dependem realmente da saúde da empresa, mas que se conversam muito, né? Então, na contabilidade, tu falasse ali do princípio, por exemplo, da entidade na contabilidade, né, onde a gente tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Sim. E aí, quando tu tens um contrato muito bem definido, ou seja, o contrato social, ele é o cara que define que tem uma outra pessoa, né, que a chamada pessoa jurídica, que não é a pessoa física, né? O cara tem que entender muito bem essa discrepância, né? E tem um limite, né? Nas limitadas, por exemplo, tem um limite entre pessoa física e jurídica. Tem. Só que, se feito aquele contrato via JUSESC, via modelão padrão, Sim. deixa de prever muitas coisas, né? Sim. Como é que o direito empresarial, o qual vocês atuam, Sim. ou como é que a Peri-Invest atua com relação a isso, para trazer mais segurança? Em casos esporádicos, ou em casos, digamos, não tão comuns, né? Uma sociedade que tu não tem muita confiança, talvez, Sim. no sócio, ou uma coisa familiar, uma sucessão familiar, né? Que já está lá, a empresa se constituiu com os pais, agora está na hora de passar para os filhos. Sim. Então, como pode atuar o direito empresarial junto a essas questões muito pontuais para resguardar realmente patrimônio adquirido durante a execução da empresa e por aí vai? Eu sou fã desse assunto, né? Dentro, assim, da nossa assessoria e dentro do nosso dia a dia de escritório, acho que quando fala de planejamento sucessório empresarial, o meu coração e meus olhos brilham para isso, porque realmente é algo que eu vejo que faz muito sentido, desde o princípio tá sendo aplicado, mesmo quando é uma empresa pequena. Então, o primeiro ponto é ter uma conversa muito ampla e muito aberta com a contabilidade da empresa, né? A gente tem ótimos parceiros, contadores, né, empresas de contabilidade em que, claro que a Lucro Max é a nossa preferida, né, vamos combinar. Mas, assim, essa conversa, né, entre os contadores e os advogados, ela é de suma importância quando a gente traz uma empresa que está prevendo e deseja resguardar ali o futuro da sua empresa. E o segundo ponto é realmente uma conversa muito aberta, muito íntima com aqueles empresários. Então, tá pontuando, primeiro, quem que são as pessoas que fazem parte do quadro societário dessa empresa, né? Essas pessoas, elas são casadas? Não são? Possuem união estável? Como é que tá esse regime, né? A gente sabe que para cada tipo de regime de bens, seja de casamento ou de união estável, existe um reflexo. Seja um reflexo ali no momento de um divórcio ou no momento de uma sucessão, né, com um inventário. Essas pessoas, então, esses sócios, eles têm um bom relacionamento com os demais ou com os cônjuges dos atuais sócios, os pais dessas pessoas, eles participam. Então, assim, o nosso primeiro apanhado geral tá pontuando isso, né? Como é que tá realmente essa dinâmica dentro do dia a dia da empresa. De relação entre os interessados. Exato. Quando a gente fala em planejamento empresarial sucessório, não é uma regra padrão, né? Uma regra de bolo em que 1 mais 1 é 2, né? Não é isso. Realmente a gente precisa entender, mergulhar ali no dia a dia da empresa e tá entendendo qual que é a vontade daquela família, daquela empresa. E muitas vezes isso tu não percebe ele em uma ou em duas conversas. Após um período, tu vai realmente percebendo quais são as necessidades, às vezes os medos, né? Quando tem uma empresa ali de 30, 40 anos, muito provavelmente ela foi fundada pelo pai. Uhum. E esse pai, né, no caso que já é hoje um avô, já tem vários netos. Então, assim, será que essa empresa no futuro ela vai ser cuidada por desses netos? Uhum. Será que esses netos têm vontade de estarem participando ativamente? Então, tudo isso a gente traz casando muito bem com a contabilidade. Então, perfeito. Então, assim, a gente, de fato, o serviço contábil ele prevê, por exemplo, contratos simples, né? Sim. Seja o contrato de CLT, eu não vou prever nenhuma cláusula, a gente falou agora de contrato social, sim. Beleza. Contrato social, o cara vai dizer para mim o capital social que ele quer, o nome fantasia, o razão social, sim, e por aí vai. Eu vou constituir o contrato para ele conforme o modelo da junta e vai passar. Caso ele tenha uma assessoria jurídica, já dá para prever várias coisas. E caso ele não tenha, eu tenha emitido para ele esse contrato social
Dá para corrigir ainda? A qualquer tempo. A qualquer tempo é possível que seja feita uma alteração no contrato social. Claro que é interessante que essa alteração ela seja planejada, né? Afinal, tudo são custos e a gente não brinca, né, de fazer alteração. A alteração ela tem que ser levada a sério, levando realmente os interesses, mas a qualquer tempo, né? Então, a gente pode estar incluindo as questões ali sucessórias, familiares, né? E prevendo inúmeras regras, né? Que vão facilitar muito lá na frente. Perfeito, show de bola. Eu costumo dizer lá no escritório que para uma empresa grande ser uma empresa organizada, ela tem que iniciar pequena organizada, né? Então, assim, a gente vê muitos empresários com receio de já contratar um jurídico, deixa isso para depois, tem outras coisas mais importantes. A gente sabe que no Brasil é muito difícil, né? A gente abrir uma empresa, a gente tem que contratar funcionário, realmente é tudo muito custoso. Mas o nosso trabalho é muito na intenção de evitar esses problemas futuros, né? Então, trazer uma segurança no dia a dia do empresário. E a questão do contrato social é de extrema importância, porque ela é a certidão de nascimento da empresa, né? Certo. Então, assim, é a partir dali que a empresa vai nascer, que o capital social vai se constituir, né, que um outro sócio pode querer investir naquela empresa. Então, se está muito bem estruturado, havendo a necessidade de retirar um sócio ou incluir outro, isso fica muito facilitado no dia a dia. Perfeito. Né? Quando tem regra, o jogo fica melhor jogado, né? Exato. E alinhado com isso, a questão do acordo de sócios, né, que é de suma importância Perfeito. quando a gente fala de uma empresa que tem ali 2, 3 sócios, cada um vai estar fazendo uma função da empresa. E isso precisa ser muito bem definido antes de que isso se torne um problema no dia a dia. Só para eu elucidar, isso aqui é dentro do contrato social Não. ou é um documento extra? É um documento extra. Ele tem validade? Ele é em validade indeterminada, então assim, tu pode também estar fazendo as Não, eu alterações. digo, a validade ele é tão válido quanto o contrato social? Perfeito, sim. perfeito. Ele é um documento que ele não é levado a registro, mas ele é um documento feito, né, entre todos os participantes, inclusive com os sócios ocultos. Então, Exato. Aqueles que não estão registrados As esposas, nas juntas. os esposos, não? Também se for um sócio, porque é muito comum. Tá. Por exemplo, eu tenho uma empresa, nós temos, eu e a Isabela. Digamos que o esposo da Isabela seja o nosso sócio oculto. Né? Então, ele não está no nosso contrato social, Perfeito. mas ele atua no nosso escritório. Um exemplo hipotético. Então, a gente faz um acordo de sócios, nós três, estipulando quais são as responsabilidades, deveres de cada um e também quais seriam as responsabilidades caso eu não cumpra com o que eu me comprometi a estar fazendo para aquela empresa. Perfeito. O acordo de sócios, o objetivo dele é delimitar as obrigações de cada um dos sócios. Então, por exemplo, um sócio cuida do financeiro da empresa, o outro é o comercial, o outro é o administrativo, só fica ali na parte técnica. E isso evita muitos problemas, porque assim, a gente sabe que no mundo maravilhoso uma sociedade não termina, mas assim como um casamento, né, união estável acaba muitas vezes se encerrando, uma sociedade também é constituída de pessoas e isso pode vir a acarretar uma dissolução, né? E sendo com ela mais amigável frequência ou não. do que você imagina. Muito mais. E a gente já presenciou, assim, dissolução de sociedade. É um momento muito crítico, Sim. né? Porque a empresa tem que continuar girando, então os negócios têm que continuar sendo fechados e as pessoas querem se resolver, né? Quando uma pessoa decide se divorciar, ela não quer esperar, ela quer se divorciar naquele instante, né? Assim como é uma empresa. Então, como que fica isso, né? Fui acionado judicialmente por uma questão contábil que não foi registrada. Para onde que eu vou correr? Sim. Mas, era o sócio A que fazia a parte contábil, né? Que era responsável pelo financeiro. Então, a gente já consegue delimitar obrigações. Perfeito. Tratando ainda dessa situação, contrato e tudo mais, a gente tem a situação dos stakeholders, né? As pessoas que interessam são os parceiros, que são os fornecedores, sim. ou parceiros realmente comerciais que fazem uma parte de um processo, seja, no nosso caso, né, casar contabilidade com direito, de entrar numa recuperação de algum valor e a contabilidade executar o cálculo e isso vai gerar receita para ambos os lados, né? Essa questão, tem contrato que prevê isso, né? Sim. Assim como tem contrato que prevê um pouco mais detalhado do que aquele contrato comum também do CLT, algo mais específico para os teus colaboradores. Tem algum outro aditivo, por exemplo,
Alguma outra coisa que possa me resguardar ainda mais com relação aos colaboradores, como Tem o acordo de confidencialidade, né? Perfeito. Isso aí é algo de suma importância quando trata de dados, quando tem uma tecnologia no teu negócio, quando às vezes tens uma receita. Então, o acordo de confidencialidade, ele pode ser aplicado tanto dentro da tua empresa com teus colaboradores, né, funcionários e parceiros, bem como com as demais empresas ou outras pessoas físicas que tu estabeleça relações. Então, dentro daquele acordo, tu coloca, né, quais são os limites que aquela pessoa pode ir e quais, então, seriam as penalidades, né? Puxando um gancho disso, é muito comum também que em acordos de trabalho ou, às vezes, acordos de parceria, prestações entre empresas, sejam estipuladas regras de que aquele prestador que está lá dentro prestando um serviço, ele não pode estar contratando o meu funcionário, né? Porque pensa, digamos, tem aqui a empresa do podcast, aí vem uma outra empresa que está aqui prestando um serviço auxiliar, digamos a do Coffee. E ela vê essa equipe aqui dentro. E aí ela, poxa, eu gostei daquele rapaz lá, ele parece ser uma pessoa proativa. Exato, vou chamar ele para minha equipe. Não, se eu tenho aqui, podcast tenho um contrato com o Coffee, tem que ser respeitado, ele não pode querer pegar um colaborador meu. E tu pode prever, então, que ele não possa assediar teus colaboradores, é isso? Claro, com Perfeito, certeza. show, Com certeza. show. Isso é bacana que dá uma resguardada na relação, né? Não, tudo bem, a gente vai trabalhar junto, mas eu tenho minha equipe, para funcionar bem eu preciso dessa equipe, ela já tá capacitada, treinada, tá com fit de cultura, não tem graça tu pegar um cara pronto, né? Exato. Aproveitando da situação de ter entrado na minha empresa para poder... E bem isso que tu pontuar agora, já ter ali a noção de qual que é a cultura daquela empresa, né? Ele já tá ali ensinado com base no regulamento interno, no código de éticas, ele já sabe como que aquela empresa funciona no mercado. Então, em tese, ele já é um profissional habilitado e qualificado, né? Então é muito fácil, claro, né? É um recrutamento lindo, né? Tu vai na base do negócio e pega, né? Justamente, não é justo, né? Tá, show de bola. Agora, eu gostaria de associar, lógico, a gente está dentro de uma associação comercial, né? A Enflo, Associação Empresarial Metropolitana de Florianópolis, junto com a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, também de São José, né? E é muito importante a gente falar porque todos compartilhamos do Núcleo Jovem, né? É uma iniciativa do Núcleo Jovem que está dentro dessa associação. E a ideia justamente é entender como vocês chegaram aqui no Núcleo. Sim. E depois de entender como vocês chegaram, eu vou fazer outra pergunta. Eu vou primeiro deixar como é que vocês chegaram, como é que vocês conheceram? Foi rede social? Foi alguém que indicou? Vocês estavam procurando alguma coisa diferente? E se depois vocês encontraram essa coisa diferente que vocês estavam procurando, se é que estavam procurando? Vamos lá, então. Eu acho assim, a gente sempre quer conhecer pessoas, né? Onde quer que a gente vá, o nosso intuito como autônomas, é sempre se conectar com pessoas novas, né? É muito bacana porque, assim, a gente chegou aqui, respondendo a tua pergunta, né? Nós chegamos aqui por indicação de conhecidas que haviam frequentado o núcleo. Aqueles primeiros encontros, sabe? Isso, na época que tinha aqueles visitantes com mais frequência, podia vir 3 vezes, né? Isso. E depois se associar. E logo a gente chegou meio acanhada, assim, né? Mas logo a gente entendeu que a gente não ia chegar para fazer networking, a gente ia chegar para adquirir mais conhecimento, conhecer pessoas, e isso foi tão natural, mas tão natural que, assim, a gente nunca saiu daqui conversando sobre, esse é um possível cliente, ou aquele é um possível cliente. Foi muito, isso é o que eu acho muito bacana do associativismo, sabe? Porque a Dani costuma dizer, né, ele devolve, a gente entrega o nosso melhor e ele devolve. Então, assim, o que a gente aprendeu aqui, aprende diariamente nas palestras, nos cursos, né, que a Enflo proporciona, é muito bacana, assim. Então, encontramos o que procurávamos. Show. Se entregar de uma forma muito genuína, sabe? Realmente é aquilo que tu tá se propondo a fazer. Então, assim, poxa, vamos escutar a palestra, vamos participar da reunião. Às vezes, o que eu escuto, né, já escutei alguns colegas falando, mas não faz sentido pra mim, eu não fechei contrato na primeira, na segunda e na terceira reunião que eu fiz. Mas tu não vai fechar. Não vai fechar. Porque tu tens que realmente... criar um relacionamento. Tu tem que criar um relacionamento. Isso é pra qualquer área.
Não importa se tu vende um produto, um serviço, se a tua empresa é grande, pequena, não. Tu vai se conectar com a pessoa, então é tudo de pouquinho em pouquinho, é um trabalho de formiguinha, digamos, né? Sim. E realmente eu vou querer fazer negócio com quem eu confio. E essa confiança vem da amizade primeiro, e uma amizade verdadeira, né? Tu se entrega, tu tá aberto a conversar, a entender, a aprender com aquela pessoa. Então, quando a gente entrou aqui no núcleo, que foi ano passado, né? Metade do ano passado, eu acho. Acho que Fazendo junho. quase um aninho agora. Quase um aninho, acho que Ou maio. mais um aninho, sei lá. Mais ou menos isso, maio, aproximadamente 2023. E foi indo. No início a gente ia no COF, não sabia o nome das pessoas, né? Logo em seguida teve a viagem da AGO, que foi um momento mais descontraído e realmente a gente conseguiu se aproximar das pessoas, né? As pessoas também conseguiram conversar, ver quem são a Isabela e a Isadora por trás do escritório, né? Porque muitas vezes a gente fica só com aquela ideia da pessoa olhar a empresa e não, né? Somos pessoas normais querendo aprender e querendo fazer relacionamento como todas que estão aqui dentro, eu imagino. E então tá sendo bem produtivo, né? Acho que quando conecta os CPFs por trás do CNPJ é que é o segredo, né? Não se limita mais a fazer negócios. Abrange aí agora a questão do, vamos fazer um trabalho em conjunto. Ou vem me visitar aqui tomar um café sem pretensão nenhuma, só pra gente, né, trocar ideia, ver se tens alguma dor que eu possa te ajudar, porque aquilo que eu vivo talvez possa fazer sentido pra ti. Às vezes tens um caso que tu estava tratando com a contabilidade do cliente e não estava entendendo muito bem. Às vezes a gente tira uma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é muito além de fazer negócio, né? Vai na dor do teu... E realmente está se conectando, né, Augusto, com pessoas que têm ali o mesmo propósito que o teu, né? Que é fazer crescer a sua empresa, o seu negócio. Então, assim, tu tens um momento descontraído, que é uma palestra, um café, mas tu tá realmente ao lado de pessoas com propósito, né? Com uma missão. Então, isso é muito positivo, né? Exato. É muito bacana. Essa semana eu ouvi de um cliente que virou cliente pelo núcleo. Ele falou assim, não, vocês eu já conheço, me passa o teu orçamento. E isso, assim, foi muito bacana de escutar, porque o que ele significa, o que esse depoimento significa, né? Ele sabe a profissional que eu e a Isadora somos, né? Então, assim, ele não precisa mais ser convencido de que o nosso trabalho vai ser bem executado. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente conquista com o tempo. Confiança, exatamente, né? Então, assim, isso não tem preço. As pessoas tendem a... Já só fazendo um parêntese, vai muito de encontro com o que a gente gosta e realmente preza pelo nosso negócio, que é o acolhimento do cliente, né? Nossa. Porque isso, seja questão empresarial, seja questão de pessoa física, que nós também trabalhamos, é fazer o cliente entrar no nosso escritório e se sentir acolhido. Sabe, realmente sentir que lá é um espaço seguro, passar essa tranquilidade, essa assertividade, deixar ele realmente tranquilo que aquilo que ele está colocando na nossa mesa vai ser resolvido. Então, isso eu tenho certeza que as pessoas, a partir com o passar do tempo, né, e a recorrência, viagens como essa que a gente falou e tudo mais, elas tendem a criar confiança naturalmente, né, porque está conhecendo a pessoa, né? É o CPF por trás da empresa, e isso ajuda com que essa relação traga um negócio. Quando a gente fala de associativismo e negócio, e a pessoa que vem 3 encontros, né, precocemente queria fechar negócio, realmente não acontece, e não é por mal, né? Porque quem está nesse ambiente já está há algum tempo, que é o nosso caso, mais de ano e tudo mais, já entendeu que o jogo não é esse. Ninguém vem aqui para fazer negócio, não é uma carteira, disputa, né? Não é uma carteira de indicação, não é algo que a gente tem a obrigação de consumir de quem está aqui dentro, não, pelo contrário. Mas uma coisa que a gente vinha discutindo nos bastidores aqui, né, com a equipe, é que quem vem para dentro da Enfo acaba consequentemente melhorando o seu produto. Muito. Né? Ou a sua percepção de negócio, ou evoluindo, maturando, né, empresarialmente. E aí, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma percepção, aliás, quanto tempo tem a Peri Invest, né? E depois fazer um corte, a partir do momento da entrada no associativismo, dessa maturação, porque também tu entra com uma cabeça e depois vai maturando, né? Vai tendo outra cabeça dentro do associativismo. E hoje, como é que vocês enxergam? E nesse corte de entrada no associativismo, como é que foi a mudança de chave? Você se teve alguma coisa nesse sentido? Né? Eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho de como foi a nossa história de
profissional, né, como sócias, para entrar então nesse corte de como que foi a diferença, né, a virada de chave, né? Show, vamos lá. Então vamos lá. O escritório começou comigo, né? Ambas já atuávamos como advogadas autônomas, né? A Isabela em outro escritório voltado para a área de direito previdenciário, né? Que ela é fera, planejamento previdenciário, questão de aposentadoria, pensões. Por falar nisso, meu pai quer se aposentar. Não, tô brincando. Já joga o cartão aí. E eu trabalhava, né? Eu tinha o meu escritório, então decidi logo assim que saí da faculdade, sem concurso público, vamos então meter a cara, abrir o escritório, fazer o negócio acontecer. É muito difícil no início, né? Tem que ter muita perseverança. E foi o que aconteceu. Então, assim, em 2020, eu abri o escritório. Que tempo bom para abrir o escritório, hein? Que tempo bom. Não, beleza. Vamos combinar, né? Que bela escolha. Mas, assim, eu tinha uma esperança de que ia ser um bom negócio. Apesar de tudo que estava acontecendo, a gente estava em época de pandemia, né? Então, assim, lockdown. Vou abrir um escritório em época de pandemia, lockdown, loucura, mas foi uma oportunidade no momento e uma oportunidade muito boa, que fez sentido e ainda bem que a decisão foi tomada lá atrás. Claro, exatamente. Depois que a gente percebe por que a gente tomou aquela decisão, né? Tudo vale a pena, né? Tudo faz sentido. Então, eu fiquei 2 anos sozinha, né, digamos, tive algumas parcerias, mas nada fixo. E no finalzinho de 2022, né? Finalzinho de 2022, eu recebo uma mensagem da Isabela me convidando para tomar um café. Para jantar. Aí, vai lá que agora é tu. Então, eu também, quando eu entrei na faculdade, voltando um pouquinho, né? Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu queria magistratura, concurso público, queria ser juíza. Tinha isso na minha cabeça desde o primeiro dia. Mas assim, a gente vai se moldando, né? A vida nos molda e Deus nos mostra, às vezes, algumas realidades que a gente diz, não, acho que não é por aí, né? Então, eu me deparei com a advocacia bem pro final da faculdade, assim, porque os meus estágios sempre foram em órgãos públicos. Então, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, que inclusive amei ter essa experiência. E quando eu cheguei no final, ali na 9ª, 10ª fase, eu optei, então, não, vou seguir a carreira da advocacia, já tinha prestado a prova da ordem, já estava com a aprovação, então já tinha essa liberdade também. E comecei a mandar meu currículo, né? Porque a gente sai da faculdade, a gente não tem emprego, né? Sim. As pessoas acham assim, advogado ganha bem depois de um tempo, né? Porque assim, no início é suado. No início é no Uber mesmo. Na época não tinha Uber ainda. E aí, eu mandei meu currículo, trabalhei em alguns locais, assim, até entender o que estava acontecendo. E o último estágio que eu fiz na Justiça Federal foi na área do direito previdenciário. E realmente eu me apaixonei pelo direito previdenciário, assim. E eu já saí da faculdade, me matriculei na pós-graduação imediatamente. Assim, não, vou fazer uma pós nessa área porque é o que eu tô amando agora. E realmente foi a minha carreira por muito tempo, assim. Então, da minha formação, que foi ali em 2019 até 2022, eu basicamente trabalhei com direito previdenciário e um pouco de direito civil, né? Trabalhei como associada, então era associada a um escritório, né, especializado em direito previdenciário. E aí eu comecei a sentir a necessidade de abrir os meus horizontes, né? Porque a gente começa a pensar, bom, eu sou tão boa nisso, será que eu não posso fazer o meu próprio negócio, né? Montar o meu escritório? E eu sempre tinha feedbacks muito positivos, assim. Eu sempre tentei deixar a porta muito aberta de todos os lugares que eu passei, né? E comecei a pensar em pessoas para conversar a respeito, porque o meu medo maior era sair da minha zona de conforto, que estava ali, né? Eu não tinha um salário, mas eu tinha um proporcional ao que eu trabalhava. E como que eu vou encarar essa vida de não ter salário, de ter que fazer cada mês, né, um valor específico? E aí eu pensei, bom, talvez eu possa conversar com pessoas que já estão no mercado, que eu confio, que eu admiro, que são semelhantes a mim, para começar, então, talvez uma sociedade, uma parceria. E aí foi que eu
Lembrei não, né? Porque a gente nunca se desligou, assim. Mas a gente se conhece há muito tempo, eu e a Isadora. A gente nunca foi, assim, muito, muito próxima, mas a gente sempre se acompanhava, assim. Se formou na mesma faculdade e tudo mais. Amigas em comum, né? Então, Amigas em comum. o ciclo sempre foi muito próximo, Muito né? próximo, E aí, só que aí, quando eu pensei nisso, ela embarcou pra Luxemburgo. Entendeu? Que ela foi pegar a cidadania. Assim. Aí eu pensei. Para. Aí eu pensei, ai meu Deus, o que será que tu queres me dizer, né? E olha que engraçado, antes da gente conversar, eu conversei com outra colega com o intuito de realmente fazer uma sociedade. A Isadora foi a segunda opção. Não. Viu? Não foi. Mas no fim eu era a primeira. Era a primeira. E aí, enfim, tive essa conversa. E a princípio tava tudo certo, e daqui a pouco essa pessoa, que é uma amada, me disse, não, Isa, não é isso que eu quero, vou seguir outro caminho, não, isso não vai ser bom pra mim, e veio a frustração, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Porque assim, aquele quentinho no coração do tipo, vou mudar minha vida, vou seguir uma nova rota, tinha cortado, né? E aí eu pensei, não, isso tem um propósito, respira, vamos lá. Ela voltou de Luxemburgo, eu digo, olha, não foi morar lá, voltou. Temos uma chance. Abrimos uma porta. Abrimos uma porta. E aí eu chamei ela pra jantar. E assim, sabe aquele primeiro encontro que você tem com alguém, que você não para de falar um segundo, não toma nenhuma água, assim? Sabe quando o negócio bate? Aqui é tipo um casamento. Aqui é tipo um casamento. E aí foi muito engraçado que a gente foi no Capotes, né? Foi no Capotes. A gente sentou numa mesa. E aí quando a gente olhou no relógio, falou, quando a gente olhou no relógio era 10 horas da noite, a gente não tinha nem jantado. E vocês sabem o que significa pra nós? É porque a conversa tava muito boa. Porra, bicho, olha, passar um tempão sem comer, olha. E aí, enfim, assim, foi muito bom. Foi uma coisa que lavou a nossa alma, assim, porque fluiu muito bem. E o mais engraçado é que as duas estavam buscando a mesma coisa no mesmo momento. Sim. Apesar de ela não ter me sinalizado isso no início, de que também estava procurando, né, alguém pra fazer uma sociedade. Compartilhar as dores. Porque é muito difícil, Exatamente. assim, tu realmente encontrar uma pessoa que seja teu sócio, né, que, minha visão, né, que realmente tem os mesmos objetivos, que tenha a mesma postura que tu terias diante de um cliente, diante de uma situação, que diga as mesmas respostas que tu, né, a gente sempre brinca, posta de costas que a Isadora falaria a mesma coisa, e eu digo mesmo, eu posto de costas, se eu não estiver aqui, se um momento eu estiver, enfim, ausente por qualquer razão, a Isabela vai saber falar o que eu penso, e isso tu não encontra fácil, então... Quando a gente teve a nossa conversa, nosso jantar... Nosso date, né? Nosso date profissional. Fluiu muito bem, porque todas as expectativas profissionais que a Isabela apresentou, eu também tinha, que estavam guardadas, né? Porque eu realmente não divulgava, não tô procurando uma sócia. Vou deixar o negócio acontecer de maneira natural. Se um dia for pra eu ter, vai vir até mim. E veio, né? E isso aí, foi quando? Foi dezembro de 2020. Novembro? Ó. A conversa foi no finalzinho. É que eu sou boa de data, tá? Novembro, então. Foi em novembro de 2022 que a gente conversou e definimos ali pra dezembro. Foi. Mas dezembro a gente já fez nosso primeiro atendimento juntas. Foi. Que daí a gente começou... De 22. É que daí começou a transição, né? Porque daí eu comuniquei no escritório que eu tava que eu ia sair, mas fiquei mais um tempo trabalhando com eles, né? Também tive essa preocupação de não deixá-los na mão. E aí a gente fomos fazendo essa transição. E aí em janeiro de 2023 que a gente... O primeiro dia de trabalho juntos, acho que dia 15, né? De janeiro. A gente fala que começou oficial em janeiro de 2023. Isso. E agora, em janeiro de 2024, fez um ano de sociedade. Perfeito. Não, foi logo depois que começou a sociedade que vocês vieram para o associativismo, né? Foi 4 meses depois, 5 meses depois, né? Não, show de bola. E aí, não deu para ter uma fatia muito grande, até porque foi mais tempo no associativismo do que fora do associativismo. E, naturalmente, a empresa evolui, né, com o tempo. Então, não dá para ter uma noção, mas a gente já percebeu. Maturidade, principalmente, não digo a empresa, né, que a empresa naturalmente vai crescer mais rápido. Mas a maturidade de vocês aprimorou por estar num ambiente com mais empresários?
Total, muito assim. E puxando agora para um gancho profissional, todas as pessoas que estão aqui dentro são pessoas com propósitos, pessoas sérias. Então, recebê-los e atendê-los é muito bom, sabe? Não que quem não faça parte não tenha as mesmas qualidades. Até porque a porta está aberta e para fazer parte é simples, né? Só vir, né? Exato. Mas quando a pessoa tá aqui é muito bom, né? Atender, muito bom. Sim. Porque assim, a gente já vê que tem uma seriedade por trás. Tem aquele objetivo de querer fazer dar certo, ser uma pessoa correta, uma empresa correta. Então... É como se fosse um selo de qualidade, né? É o que eu costumo dizer, a pessoa naturalmente evolui, né? Sim. Não, show. Isa... Tá aberta, né? A fazer dar certo. A Isa falou duas coisas muito interessantes que eu bato muito na tecla, né? Eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Sim. E aí, quando tu falou assim, pô, me bateu ali um chamado, né? Eu preciso de algo diferente. Tu teve até uma certa frustração quando tu foi buscar uma primeira sociedade. Brincadeirinha. Ela foi buscar uma alternativa porque você não estava. Ela não era isso, ela foi buscar uma alternativa porque você não estava. Mas que ela foi buscar lá, deu uma ré, só que falou assim, não, calma. Foi só a primeira vez que eu tentei, né? Eu vou tentar mais uma vez. E aí tem a questão da persistência, que tem a ver com comportamento empreendedor, né? Que tem que ser persistente, tem que ser resiliente, né? Então, tentei, fiquei chateado, mas eu tenho que tentar de novo, mesmo estando chateado. Eu vou engolir a chateação e vou colocar a minha vontade à prova, né? Vou colocar na frente de novo. Então, tem muito do comportamento empreendedor, mesmo quando tu estava lá na CLT. E eu tenho certeza que isso te chamou muito forte, né? Tu se arrepende em algum momento? A Isa já desde que se formou, tomou a iniciativa de empreender. Então no mundo do CLT, talvez em outra profissão, talvez um pouco mais jovem, jovem aprendiz e tal. Mas eu tô falando depois da formatura ali, né? Tu teve esse lapso de tempo trabalhando como CLT. Ou parceira de escritório, não sei como é que funciona no direito, é um pouquinho diferente, né? Sim. Mas trabalhando para outra pessoa. Tu visualiza hoje, sei lá, voltando para um outro escritório trabalhando para outra pessoa, sabe o bichinho do empreendedorismo quando pica assim? Alguém se visualiza dessa forma? Assim, são dois mundos muito diferentes. Eu acho que não tem um que seja melhor do que o outro. Eu acho que existem perfis. Eu tenho grandes amigas que continuam associadas a escritórios, prestando serviço e são realizadas e são felizes. Admiro muito o escritório a qual eu fiz parte, mas realmente era o momento que eu tinha que me posicionar para crescer, porque eu já tinha atingido o meu limite, digamos, talvez ali dentro de crescimento, né? Então, e hoje poder também aplicar na nossa empresa o que eu vi de positivo, né? Então, o gerenciamento de um escritório, porque isso a gente não aprende na universidade. Então, assim, tu ter a experiência com outras pessoas é de extrema importância. Então, assim, eu não deixo de lado a importância que ter trabalhado para alguém fez na minha vida, mas eu acho que é muito difícil a gente não é que regredir, mas voltar um pouquinho atrás é difícil, porque a liberdade que, né, ser autônoma me dá e poder fazer as coisas do meu jeitinho, do nosso jeitinho, é muito bom, né? Então, assim, a liberdade geográfica, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, né? A gente tem pessoas de confiança. Não precisa precisar de autorização. Exato, e também tu traçar tuas metas profissionais, né? É completamente diferente quando tu tá ali dentro de um ambiente que tu é associado ou CLT, seja qual for o tipo de contratação, tu tem o teu fixo, né? Tu tem já ali. E a tua preocupação vai até 6 horas da tarde, sexta-feira. Exato. Né? Não leva o trabalho pra casa, Exato. né? Então, quando tu tem o teu negócio, tu tem essa flexibilidade, mas também se tu precisa trabalhar até tarde num dia, no final de semana, tu trabalha. Te vira, exatamente. Te vira, mas, em contrapartida, a recompensa é imediata também, né? Tu tá recebendo pra fazer aquilo e de maneira integral, pelo valor que tu achou justo, né? Não é uma fatia de algo que alguém fechou achando que era justo aquele valor, né? Então o gosto é diferente, sabe? Quando a gente trabalha pra si, não só pra si, né? Porque a gente trabalha para os nossos clientes, mas assim, quando é o nosso que a gente tá vendo crescer, né? Vendo amadurecer, é muito recompensador. Assim. E é tão gratificante, né? Nesse 1 ano de sociedade, a gente já vê como o nosso negócio escalou, né? Como nós, como sócios e ali donas da empresa, já mudamos a nossa postura em vários pontos, ajustando algumas posturas, né? E
só tende a alavancar cada vez mais, né? Porque a gente está em busca desse aperfeiçoamento e só faz um ano, né? A sociedade só faz um ano, né? Eu gosto de fazer uma análise bem legal com relação à jornada do empreendedor, né? Sim. O que ele deve se tornar para que a empresa prospere. E aí eu sempre relaciono as habilidades que ele tem que desenvolver, né? A gente está falando de um escritório de advocacia, de um escritório de contabilidade, Sim. podemos falar de marketing e tal, muitos prestadores de serviço. E aí o que acontece? Eu sou muito bom naquela parte técnica. Sim. Eu posso ser apenas um prestador de serviço, né? Tu me contrata para fazer tua contabilidade, eu apuro tua folha, apuro teu imposto, entrego e acabou, né? E eu posso tratar a minha empresa como uma empresa realmente. Assim como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais factível, né? O cara que instala ar-condicionado. Sim. Tem o cara que fez um cursinho de 2, 3 meses, aprendeu a fazer no inverter, no normal e aquilo outro, faz a limpeza e faz a instalação. Beleza. Esse cara ele pode ser realmente um prestador de serviço, ele vai na tua casa, ele faz um furo na parede, passa o cano, instala o ar-condicionado, beleza. Deixa sem o acabamento, deixa sujo, não deixa o contato, não consegue marcar o nome dele na tua cabeça. Esse cara, sim, ele é só um prestador de serviço. Tu, por acaso, achou o número dele com um amigo na internet, por acaso passou pra ti alguma coisa, tu viu e chamou ele pra fazer aquele serviço naquela hora. E tem a empresa que faz o conserto de ar-condicionado, né? Que tem uma frota, que tem colaboradores, que tem processo, tem uma pessoa na administrativa recebendo, fazendo agenda, fazendo não sei o quê. Então, a forma de tratar o mesmo negócio é diferente. Um trata como prestador de serviço, outro trata como empresário. Agora, voltando pro assunto de habilidades empresariais. Certo. Mesmo se falando de direito, contabilidade, como eu falei anteriormente no começo, né? Muitas habilidades precisam ser desenvolvidas. Vocês hoje sentem a necessidade de vender? Todo dia, né? É o Todo combustível dia. do negócio. Tem que Toda vender e hora. acabou, ponto. Existe financeiro no escritório de advocacia? Com certeza. Perfeito. Existem clientes no escritório de advocacia? Sim. Existem colaboradores ou associados, no caso de vocês? Existem, enfim, né? Tudo que existe numa empresa normal existe em qualquer segmento, com mais ou menos ênfase, com um pouquinho de diferença no modelo de negócio, mas existe. Sim. E o empresário, por si só, ele tem que ter as mesmas habilidades nesse segmento ou nesse segmento. Ele precisa entender um pouquinho de cada coisa. E não necessariamente fazer, né? Ele tem que entender para que ele possa cobrar também da maneira adequada, né? As atividades que têm que ser executadas, para que ele possa terceirizar, para que ele saiba por onde começar. E aí, tendo isso, vocês associam que, de alguma forma, dentro do associativismo, a maturidade empresarial de alguns empresários que têm 30 anos de casa, que ajuda vocês a perceber assim, pô, esse cara, como é que ele tá só na frente da empresa? Aquele cara que consegue sentar no escritório dele e fazer só uma atividadezinha que ele quer fazer, enfim, coordenar o pessoal. A gente sabe que ele dá menos atenção no operacional, não tem muita Sim. atividade para ele, né? Como é que ele chegou nesse patamar? Vocês se perguntam isso? Muito, sempre. Certo, sempre. certo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Seja agora no início, né, de um ano de sociedade, mas também a gente consegue perceber que essa sempre é uma carência que muitos empresários de anos, né, já trazem à mesa, que é como eu vou organizar o meu negócio para eu não tá dentro Não dele, estar na operação. não estar dentro da operação, não estar dentro ali da sala todo dia. E eu acho que o principal ponto realmente é tu trazer a cultura da tua empresa, né? Isso desde do momento de tu falar com o cliente, da vestimenta, da maneira como tu se apresenta esteticamente, né, fisicamente, como tu se porta, e também a entrega da excelência do trabalho. Porque acho que se tu preza muito bem por isso no início, tu vai de pouquinho em pouquinho montando a tua equipe. Não é fácil, imagino que não é, até porque uma empresa que tem já os seus 30 anos, o cara, para ele estar fora da empresa, ele precisou ter... Precisou passar muitas noites acordadas. Exato, precisou ter essa organização interna muito bem estipulada, né? Sim. Mas é a meta, né, Augusto? É a meta. Perfeito. Inclusive isso casa muito com o serviço que a gente presta, assim, né? Porque a gente percebe que para um empresário, né, o CEO da empresa que fundou, que tá lá, que aparece o rosto dele quando tu pensa na empresa, e estar um pouco mais de fora, ele precisa ter muitas pessoas auxiliando. Então, um jurídico, uma contabilidade, né, talvez um BPO financeiro, uma gestão financeira,
terceirizada ou não, ou dentro da própria empresa, os colaboradores muito bem direcionados, prestadores de serviço com contratos bem redigidos, os parceiros, os fornecedores, então tudo isso é uma cadeia, né? Então, assim, a gente tem que deixar isso muito bem equilibrado para funcionar, né? E uma coisa que a gente fala muito desde do nosso segmento até para os nossos clientes é a questão do pós-venda. Então, assim, não adianta a gente fazer o melhor atendimento que a gente pode, a experiência do cliente e a gente não entregar o resultado, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que eu tiro e que eu ouço sempre os empresários que a gente recebe aqui na casa principalmente é o que eles fizeram depois de conquistar a credibilidade, né? Porque muitas vezes como tu falou, a gente não consegue convencer no primeiro momento. Talvez a pessoa vai contratar com um certo receio aquele serviço. Mas se ele for bem desenvolvido, eu não tenho dúvidas que ele vai voltar e indicar para terceiro. Exato. Então é assim que a gente vai fazendo o nosso nome, né? Exato. E essa questão do pós-venda, eu escutei de um empresário aqui, de um dos donos do Imperatriz, escutei uma vez na rádio, falando assim, o que eu preciso fazer para me destacar aqui dentro da tua empresa? Cara, faz um pouquinho a mais pelo que tu foi contratado. E isso serve para nós, né? Serve, na verdade, para qualquer negócio. O teu cliente te contratou para fazer o contrato X, ou te contratou para fazer o serviço A, B ou C, ok. Só que tu não pode se limitar só àquilo, tu tem que dar um pouquinho a mais, tu tem que ter, nem que seja aquele cuidado de ter uma ligação, ou ali um cuidado no WhatsApp. Se ele tá precisando daquilo, tu tens que realmente oferecer aquilo. É o tal do over delivery, alguma coisa assim, né? Que é entregar um pouquinho mais do que de fato a pessoa estava esperando, né? Sim. A gente tem que ter um alinhamento de expectativa, né? Isso reflete muito na cabeça das pessoas. E eu acho que é dessa maneira que tu conquista realmente, tu fideliza o teu cliente. Sabe? Tem que saber aquilo que a pessoa tem de expectativa e aquilo que tu pode entregar. Se tu identificou muito bem através, sei lá, de uma anamnese, de perguntas e tudo mais, as expectativas que aquela pessoa tinha, tu sabe onde é que ela queria que chegasse, tu consegue surpreendê-la entregando um pouquinho mais, mesmo que teu escopo de trabalho fosse enormemente maior. Às vezes ela quer pouco, mas tu atende no pouco e dá um pouquinho a mais. Cara, olha só, tu não fez nada que pra tua capacidade técnica ou pro teu serviço fosse extraordinário, mas tu conseguiu impactá-la de uma maneira diferente. Isso já faz total diferença pra repercussão desse assunto, né? Porque é uma embalagenzinha diferente, é um mimozinho que tu deu a mais, e agora essa pessoa tá extremamente grata, né? Porque recebeu mais do que ela contratou, e saiu barato esse serviço, né? Então, muito legal. Agora eu te faço uma pergunta, ou para as duas, né? Porque eu fui no barbeiro esses dias, vê que tá na régua, e eu não troco barbeiro, cara. Eu não troco barbeiro. Barbeiro é difícil de achar o bom, né? Isso, agora vamos lá. Nós temos um advogado. Eu confio na Isadora, eu confio na Isabela, na capacidade delas. Como é que um escritório cresce sem que vocês não saiam na operação? Não é um desafio? É um desafio. Como na tua profissão, que é como fosse a do barbeiro, porque tipo, eu tô confiando no teu conhecimento. Eu não quero que o estagiário, sabe? Eu não quero que o estagiário bote a mão lá. Não é nada mal com o estagiário, alguém tem que se desenvolver, até inclusive amanhã depois ele pode ser um ótimo advogado e ele precisa passar por esse processo. Mas tem como vocês saírem 100% da operação? Ou pelo menos para revisão final, como é que funciona dentro do direito? Os nossos olhos pode realmente não ser a área que a gente vai estar trabalhando, não vai, às vezes, ser a audiência que a gente vai estar fazendo, ou o contrato que nós vamos estar redigindo, mas o nosso olhar vai estar em todos esses serviços, nem que seja só ali, não, realmente, está dentro do nosso padrão, isso aí, primeiro ponto, né? E também esse cuidado diário com o cliente, então assim, todos os nossos clientes que são empresas assessoradas, eles têm um grupo de WhatsApp, com nós e com todos os advogados que participam ali da operação, digamos, no dia a dia. Então, a gente está sempre acompanhando, sempre acompanhando. Pode ser que seja, digamos, uma pergunta trabalhista, uma pergunta previdenciária, que não vai ser da minha competência, né? Só que eu vou estar acompanhando. E se por tal razão eu sinto que não foi sanado, né?
a gente já vamos alinhar. Acho que não ficou bem claro pro cliente. Então, assim, esse cuidado, esse zelo, ele tá sempre no nosso radar. Perfeito, perfeito. A gente preza muito para que os nossos parceiros e os associados tenham o mesmo cuidado que a gente tem, Entendam realmente a cultura da empresa. Porque assim, a gente acaba ficando muitas vezes mais no comercial, né? Então, assim, é comigo que o cliente quer falar, é comigo as horas que o cliente quer sentar e apertar a minha mão, né? Eu falo justamente por isso, que é uma dor minha também, né? Apesar de eu saber como lidar com isso, ter uma definição de papéis, como a gente falou no começo da conversa, muito bem definido. Eu, como sou o comercial da empresa, abro o cliente, ele tende... Vincula contigo, a vincular a mim, exatamente. E aí, muitas vezes eu tô numa reunião, tô gravando podcast, tô fazendo alguma coisa relacionada a associativismo e não consigo atendê-lo com rapidez. Sim. E aí eu aprendi a indicar ele, cara, olha só, quero te falar sobre alguma coisa que não é tão urgente, que é sobre o teu negócio, que é sobre uma estratégia, que é uma coisa que tu pensou, que tu quer executar na tua empresa. Essa visão de negócio, meus colaboradores de fato não vão conseguir te atender. Aí é comigo. Mas não posso te responder também 100% dentro daquele período que tu esperava. Sim. Pode ser que um dia eu consiga, pode ser que um dia eu não consiga, então tu tem que ter isso atento. Agora, tu precisa de uma documentação, precisa de algo, né, urgente, no prazo e tudo mais, o telefone é esse aqui, tu liga lá para a empresa, e aí tu fala com alguns colaboradores que eles estão 100% aptos a te atender no operacional. Sim. Então, deixar isso muito bem claro, né, eu consegui de alguma forma já direcionar. Alguns ainda são muito vinculados, né, são clientes mais antigos e tudo mais, só que a grande maioria já consegui vincular isso, né. Uma agilidade, não é agilidade, mas assim, digamos que um mecanismo que a gente também adota interno no escritório. Eu recebi uma mensagem, né, uma dúvida, um questionamento que não é da minha competência, ou a Isabela recebeu. Vice-versa, a gente já, vamos lá, tem que chamar o cliente e tal, é tudo muito dinâmico. Show. Entende? Pode ser que eu não consiga estar fazendo a reunião com o cliente naquele momento, não consiga estar ligando para ele, mas eu já dou a primeira chamada. No seguinte sentido, já senti qual é a tua demanda, a tua necessidade. Aguarda só um minutinho que eu já venho aqui te atender. Claro. Então, assim, a gente já dá esse... Pelo menos uma atenção, né? Pra não ficar em desamparo, isso. Né? E eu acho assim, o ser humano, ele quer se sentir importante, né? Perfeito. Então, assim, se eu vou... Por exemplo, se eu marquei um horário na manicure, eu quero chegar lá e eu quero que aquele horário, ela me atenda, ou seja, que aquele tempo dela seja pra mim. Disponível pra mim, né? Disponível. Assim é um cliente que chega até, principalmente no escritório de advocacia, porque pessoa física principalmente, ele chega com muita aflição, com muita ansiedade para resolver aquela questão, o que eu faço, o que isso pode ocasionar. Sim. Então, quando a gente abraça aquela causa, digamos assim, e tranquiliza e fala, coloca nas minhas mãos que vai dar certo, né? Certo. Isso dá uma segurança, sabe? Então, assim, é um desafio realmente sair da linha de frente, mas a gente também pensa muito nessa questão de crescimento para não perder essa qualidade, sabe? Porque eu acho que isso é indispensável, né? Afinal de contas, a gente tá lidando também com a vida das pessoas, por mais que nós não sejamos médicas, mas a gente resolve, às vezes, a vida de uma pessoa num processo, né? Sim, sem dúvida alguma, né? E lidamos com questões muito íntimas, né? Seja na questão de pessoa física ou pessoa jurídica, como nossa conversa do início. Para fazer um planejamento empresarial sucessório, a pessoa precisa abrir a vida dela, os medos, né? Os bens que ela tem, que muitas vezes não estão abertos para a família. Sim. É complicado, né? Esse acolhimento, ele é essencial, né? Então, ele não pode se perder ao longo do crescimento da empresa. Show de bola. Meninas, é o seguinte, a gente senta aqui nesse estúdio e parece que a hora passa mais rápido do que ela passa comumente. E por incrível que pareça, já tá dando uma hora da nossa proposta. Poxa, então assim, é rápido, né? Não parece, né? Elas estão debutando, pessoal, num podcast. É o primeiro podcast que elas estão fazendo. Estavam nervosas antes de entrar em cena. Mas agora passou rápido, não foi? Passou rápido. E foi prazeroso, foi bom? Muito. Show de bola. Então o projeto foi atendido, né? A ideia é fazer com que pessoas com os empresários que tenham contato com coisas diferentes, né? E participar de um podcast certamente é diferente. A experiência que vocês viveram aqui, eu tenho certeza que foi muito rica e que vai agregar ainda muito mais na vida de vocês, né? Seja para ter um pouquinho mais de desenvoltura na câmera, para num próximo episódio conseguir saber um pouco mais se posicionar, o que pensar e tudo mais, e ter mais naturalidade, né? Então, é uma outra vertente na qual a Enflo ajuda a desenvolver o empresário. Fico muito feliz de ter contribuído e ter participado com vocês desse episódio. Sim. Mas antes de qualquer coisa, a gente não se despede assim de maneira seca, né? A gente vai pedir ainda que vocês deixem aí cada uma individualmente uma mensagem, e aí a mensagem se direciona para aquele empreendedor
que não sabe ainda que tem uma associação empresarial, que existe dentro de uma associação empresarial ajuda, e não necessariamente aqui dentro, mas assim, que esse cara ele tem um mundo diferente para viver, né? E que esse mundo no qual ele às vezes se sente um alien porque ele não conversa com ninguém e ninguém entende ele e ele tá vivendo um monte de dificuldade, não tem amparo de lugar nenhum. Tá cheio de gente querendo ajudar, cara. E não é na intenção de te vender alguma coisa, é na intenção de realmente... Muitas vezes o cara vem aqui e sai com um monte de insight de graça, Sim. porque tá no meio de um monte de pessoa que teve aquela dor, né? Então, deixar uma mensagem pra essa pessoa, cara, você tá perdendo tempo, sabe? Tipo, deixa uma mensagem pra tua e tua, individual, né? O que soa no teu coração pra falar pra essa pessoa, cara, seguinte, tá patinando, o que tu pode fazer? A minha mensagem é que tu tens que estar em ambientes que as pessoas vibrem com a mesma frequência que tu queres vibrar. Então, assim, se por acaso tá se sentindo desanimado com o dia a dia da empresa, ou às vezes em dúvida, não sabe muito bem ao certo qual rumo tomar, vem aqui para a Enflo, participa ali dos nossos encontros, ou outros cursos, né, que a própria instituição oferece, alguns gratuitos, outros com um custo realmente acessível, né? Conheça um ambiente que com certeza vai ser muito, muito proveitoso, assim, nesse 1 ano de casa aqui, o quanto que a gente já conseguiu aprender, né, e evoluir, né, foi sensacional. Então, realmente estar ao lado de pessoas que têm o mesmo objetivo que o teu. Show de bola. Isa, fácil, antes da fácil, Isa. Eu penso o seguinte, eu venho de uma família de empresários, né? E eu aprendi com os meus pais que tinha que acordar cedo para trabalhar, para fazer o negócio girar. E muitas vezes eu sinto que os empresários, principalmente os um pouquinho mais antigos, assim, eles têm uma resistência de sair das suas empresas e depois das 7 num evento, conhecer pessoas, se abrir, porque acham que, não, eu vou estar deixando de estar com os olhares da minha empresa. Mas o que a gente percebe, e isso também é um conselho, estando com pessoas de ramos totalmente diferentes do nosso, então seja um advogado, um contador, um instalador de ar-condicionado, né, uma ótica, então marketing, uma empresa de vídeo, tudo. A gente encontra tudo aqui, então, e a gente sempre sai aprendendo. E a gente chega cansado, mas a gente vai embora revigorado, assim, eu acho engraçado, sabe? Então, é uma oportunidade excelente de fazer bons negócios e bons amigos e aprender mais pra, talvez, não passar por aquela dor no seu negócio. O Lai Ribeira que conta, né, de que quando a gente faz alguma coisa que gosta, o cansaço vai embora, né? Então, ele conta do cara que chegou cansado do trabalho, aí a mulher pediu pra ele ajudar a dobrar umas roupas lá, ele dobrou as roupas, aí depois um amigo ligou, vamos jogar bola, vamos. Mas não tava cansado, não tava reclamando de dobrar roupa? Sim. Mas que jogar bola eu gosto, né? Então, tipo, a gente, pra aquilo que a gente gosta, revigora realmente, né? Como tu falou, é prazeroso estar aqui, não é algo compulsório. A gente vem porque quer. Sim. E aí, quem tá disposto a dar 1 horinha, 2, 3 do seu dia, 1 dia na semana, 1 dia a cada 15 dias, desfruta realmente de coisas. Sai renovado daqui. Exato. Sai. Todas as nossos encontros, nossos pós-encontros, a gente pensa, né? Que bom que a gente bom que a gente veio, mesmo né? Com a preguiça, mesmo com alguma outra coisa pra fazer. Mesmo com a preguiça, mesmo com o cansaço da semana. Então, essa é a nossa fala, né? Certo. Como é que eu acho a Isabela, como é que eu acho a Isadora, como é que eu acho a Perim Verlich no Instagram? No Instagram, Perim Verlich Advocacia. Não, agora, peraí. Perim Verlich. Não é um nome, né? Souza Silva, né? Tem um jeito de escrever. Pô, vamos lá. Não é tão fácil assim. Soletra, por favor, soletrando. Vamos lá. Queres que eu coloque a palavra na frase? Queres que eu coloque o soletrando do Luciano Huck? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Perim, Perin. Perfeito. Verlich, Werlich. Perfeito. Advocacia. Nós vamos deixar na descrição para facilitar. Isso. Show de bola. O nosso escritório também está localizado no Itaguaçu Trade Center, tá ali, então a gente tá sempre à disposição também no WhatsApp, tem o nosso site também, que a gente pode deixar depois com vocês. Show, perfeito. Era isso, meninas? Era isso. Mais algum recado que vocês querem dar? Só agradecer, Augusto, toda a equipe aqui do podcast Além do Cartão pelo convite, a Enflo, né, por ter aberto essa porta. É nosso primeiro podcast e foi muito legal, muito gratificante. Muito proveitoso. Show de bola. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um prazer participar dessa primeira jornada de vocês, né? E eu gosto muito da presença de vocês, então para mim é duplo prazer estar aqui com vocês, tá certo? O episódio foi sensacional.
né? Estavam nervosas, mas foi um episódio que entregou muita coisa. Eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera do meio ali, ó, e dessem tchauzinho. Tchau, Pessoal, tchau. muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, Tchau, tchau.